voltando à fala das crianças, né? Na vida infantil, vou ler ipsis litteris o que fala Joana de Ângeles. Na vida infantil, porque não compreende a gravidade dos atos, olha que interessante, não compreende a gravidade dos atos. A criança escapa da responsabilidade apelando para a mentira, fruto natural da sua imaginação criadora, que bem orientada encontrará o correto caminho para dar largas ao seu campo de inspiração e de ação, sem esquecimento da verdade. No entanto, em razão da falta de orientação no lar, que procura castigar o mentiroso, em si mesmo vítima de insegurança e inquietação emocional, elucidando-o quanto à maneira como deve conduzir-se, o ser cresce fisicamente, mantendo-se, porém, no estágio de infância psicológica, o que é muito lamentável. Nós estávamos dizendo a respeito. Vejamos bem, o lar é a santa e abençoada escola. A santa e abençoada escola. Os moradores do lar, a exemplo, o pai e a mãe, são as professoras e professores, né? Os filhos são os alunos. Então, se é um lar que possui a sua organização equilibrada, sem nenhum problema. A criança mente, a criança faz o que não deve, ela é orientada, ela é encaminhada, né? Não deve fazer isso porque isso não é certo, isso não é correto, isso não é seu, de quem é isso, você vai devolver para fulano, ou para ciclano, ou para beltrano. Então, são posturas que nascem dentro de um lar equilibrado. Mas existem famílias que nós chamamos famílias disfuncionais, que não possuem o eixo de equilíbrio bem estruturado. Aí então fica difícil a criança, por sua vez, assumir posturas retas, posturas corretas, posturas certas. Então, é onde acaba descambando para os segmentos da margem que leva a criança a cometer uma série de deslizes. Eu vivi por vários anos como coordenador de um órgão chamado Conselho Municipal de Política sobre Drogas, e também de uma instituição que chamava Associação Amor Exigente. Muito bem, ali, nesses dois locais, nós convivíamos com famílias disfuncionais e com filhos usuários de droga. Na grande maioria, os jovens que faziam uso da substância
possuíam distúrbios familiares. Era de uma família disfuncional. E quando nós falamos de família disfuncional, isso não quer dizer que são pessoas pobres, que não têm recurso econômico. Não. Famílias disfuncionais em toda a sequência social, do mais rico ao mais pobre, mostrando esses distúrbios. Consequentemente, a criança fica sem referência. É muito difícil para a criança que ainda não tem noção de responsabilidade. Muito difícil. Como que a criancinha vai discernir, vai identificar o A do B, do C? Muitíssimo difícil, não é? Por isso que quando a gente olha e detecta uma criança em desalinho, nós não podemos criticar ou julgar o que está acontecendo com aquela criança. Não. Nós devemos ir mais profundamente. O que será e qual seria a origem desse problema nesta criança? Entende? Isso é importante que a gente reflita, porque a criança ela traz pureza no coração. Tá certo. Aí a pessoa chega e fala: não, Francisco, mas e o Espírito? Preste atenção. O Espírito é eterno. Ele já galgou tudo que nós podemos imaginar na sua existência, de bom e de ruim. Mas ele necessariamente não tem que passar pelo caminho do desespero ou da dor. Não. Ele traz indícios que poderá puxá-lo para isso. Mas o que vai fazer com que isso ocorra é a liberdade dele, a opção dele. Mas se não teve, preste atenção, se não teve fonte de referência forte, como esse coitadinho vai decidir o que ele quer, o que ele não quer? Ele vai pelo caminho mais largo. Isso é indubitável, né? Quem que vai querer subir uma montanha escarpada quando aqui do lado tem uma piscina cheia de alegria, de festa, de bebidas e de comidas? O cara não vai. O cara fica ali embaixo. Tá entendendo? É um exemplo muito estapafúrdio, mas tem tudo a ver. A pessoa procura as facilidades. Infelizmente, caríssimos, nós somos assim. Nós queremos as coisas mais fáceis. E a minha natureza não é bem deste princípio. Não. Eu busco o caminho mais adequado. Não importe se ele é escabroso ou se ele é muito difícil. Eu vou até o fim. Eu vou até o fim. Não é? A pessoa chega para mim e fala: nossa, mas você vai dar conta disso? Vou. Mas você já está com idade, não importa. A bondade de Deus vai me dar sustentação para que eu consiga concluir essa tarefa. E concluo. Porque eu tenho convicção. A minha formação é uma formação de uma família estável. Meus pais eram simples, mas eram criaturas excepcionais. Era um lar muito bem dividido. Meu pai ficava com o compromisso material e minha mãe ficava com o compromisso assistencial familiar. Nas horas mais difíceis, minha mãe chamava meu pai.
os castigos ou uma cintada, mas minha mãe, eu apanhei muito da minha mãe. E agradeço a Deus, entende? Eu agradeço a Deus porque eu tinha uma artimanha que ela chegava para mim, quando fazia uma coisa que não podia, ela chegava, entra no banheiro, já tira a roupa e já entra no banheiro. Aí eu já ia chorando, tirando a roupa, quer dizer que quando ela me bateu eu já estava chorando muito, então ela batia menos, batia menos. Mas apanhei muito da minha mãe, entende? Não que minha mãe era uma criatura ríspida, grosseira, ou apanhei muito, que eu digo, por ser traquino, né? Por ser um moleque, fazer muita traquinagem, entende? E precisa, porque eu tenho referências muito fortes tiradas dos meus pais. Eles foram referenciais para mim e para o meu irmão, que nós éramos gêmeos, não é? Então eu tenho referência forte dos meus pais. E infelizmente, hoje nós não encontramos com tanta facilidade isso, porque sai de casa o pai, sai de casa a mãe e os filhos ficam com as babás, devido à necessidade familiar e social dos dias de hoje. Voltaremos.